que eu acabei de mostrar pra você, eu tô aqui, ó, na frente do tripé. Não ia gravar sobre isso, mas é algo que tem me chamado muita atenção. O que você acabou de ver foi uma sacada. E ali tem uma bandeira do Brasil, simplesmente. Eu achei demais. Eu tô ali, eu tô aqui de frente pra ela. E isso tem me chamado muita atenção, porque não é algo comum, né? Não é algo assim que a gente vê todo dia, não é? Eu não sei se você sabe, sobre o que eu vou falar agora, mas nos Estados Unidos, uma curiosidade que eu acho muito interessante é que lá eles têm orgulho do país deles de tal maneira que você vê bastante nas casas as bandeiras do país, a bandeira do país. Sabe, você tem noção de você passar na rua e você vê a tal maneira, o tão orgulho que a pessoa tem do seu próprio país de colocar a bandeira na sua casa. Então isso é algo muito interessante, é algo que faz você ficar chocado, porque não é algo comum. Então eu me choquei quando eu vi aquela bandeira lá do Brasil, ali naquela sacada, porque não é algo comum. Normalmente você vê isso quando tá em Copa, ou sei lá o que, mas não é normal isso, sabe? É isso que eu quero que você entenda, não é normal você ver isso. Então, basicamente, o que eu quero fazer junto com você é refletir sobre isso, porque você já parou pra pensar? Você já fez essa pergunta pra você, né? Se você tem orgulho do seu país? Ah, Isa, mas o meu país, o Brasil é um Brasil disso, daquilo, nossa. Nós temos a mania, e é uma das nossas especialidades, julgar, estar no lugar do juiz, sabe? A gente faz muito isso, às vezes sem perceber se já tá julgando, sabe? Então, nossa, Isa, que forte, é real, sabe? Parece que é muito forte, que não é real, mas é. Sabe, a gente tem essa mania de pagar de juiz, de querer sair julgando e determinando as coisas, e não é assim. Entenda que o país, ele é bom, ele começa a depender de você. As coisas, elas vão fluir quando você começar a enxergar, porque tudo começa com o seu olhar. Quando você tá num restaurante ou na TV, você tá aqui na sua sala e passa lá um lanche, você é cativado pelo olhar. Então você vai querer comer ele por causa do olhar. Então é o olhar que começa tudo. Entenda isso. Então você precisa enxergar o seu país. Você precisa entender que o seu país, talvez ele não é tão bom por causa de você, porque você faz parte dele. Você fala mal dele, mas você faz parte dele. E aí, como que fica? Eu não tô falando que o nosso país é perfeito, eu não tô falando, não é isso, não é esse o ponto. A perfeição é uma palavra muito complexa, porque não existe ninguém perfeito, isso não existe, sabe? Só quem é perfeito é Jesus, só quem não falha, quem não erra é Ele. Então, não existe esse negócio de, o lugar perfeito, não. Mas você precisa entender que você tem que se orgulhar sim, porque tem que ter. Sabe, nós temos que ter orgulho da nossa nação, do nosso país. Sabe por quê? Porque a gente só vê as falhas, a gente só vê o lado ruim, a gente só vê os erros, a gente só julga, a gente só faz isso. E o lado bom? E as coisas boas? E as pessoas boas? E aí? Sabe, entende? Você só foca no lado ruim. E esse é o ponto. Não existe só coisa ruim. O Brasil é falho? É, como qualquer outro país. O presidente erra sim, porque ele é humano. Todos nós erramos. Sabe, a gente paga de juiz pra todo mundo, mas quando alguém te julga, você fala, nossa, que preconceito. Nossa, entende? Entende o que eu quero dizer? Como é complexo isso? Você julga, mas não quer ser julgado. Você fala mal, mas não quer que ninguém fale mal de você. E como que fica? Explica. Aquela pessoa ali na sacada, sabe o que ela tá mostrando? Que ela tem orgulho da nação, que ela tem orgulho do país dela. E você e eu, o que a gente faz? A gente só fala mal, a gente degride, a gente machuca a nação, a gente faz o Brasil sangrar. E você esqueceu que quando você fala mal da nação, você tá se incluindo nisso. Então você se machuca também, porque você faz parte da nação. Lembre-se disso. Quando você fala mal do Brasil, você tá falando mal de você também. Você pode estar no Japão, mas você continua sendo brasileiro. Lembre-se disso. Nós estamos enfrentando o caos na Terra. Você tem visto as pessoas falando de morte, disso, daquilo, mas também em meio à morte tem cura. Tem muitas pessoas sendo curadas. Entende? A gente só vê o lado ruim, a gente só vê o lado negativo. Parece que isso tá dentro da gente, mas de verdade,
Pare com isso, de ver só o lado negativo das coisas. Tem coisas boas. Em meio à tempestade, o arco-íris ele nasce. Pare de machucar o Brasil. Faça como aquela pessoa ali. Tenha orgulho. Comece por você. Você precisa entender que tudo começa por você. Entenda isso. Sabe, para de propagar o mal, de falar mal do Brasil, de falar mal da nação. Fala coisas boas. Quantas vezes você falou coisa boa? Quantas vezes você enxergou o Brasil lindo que nós temos? Quantas vezes você viu as pessoas incríveis que o Brasil tem? Ah, Isa, mas tem tanta gente ruim, tanta gente má assim, mas em qualquer lugar isso sempre vai existir. Mas isso não deixa de ser um Brasil incrível. Sabe, para de procurar a perfeição que não existe. Pare de julgar até o presidente. Imagina tanto de coisa que ele tem na cabeça pra pensar, gente. Se coloca no lugar, para de pagar de juiz. Isso é errado, isso é feio. Sabe, então é isso. Junto com você, eu quero que a gente entenda que o Brasil é um país bom sim. Que tem um lado ruim, tem, como em qualquer lugar. Mas tem coisas boas. Sabe, entenda isso. Para de pagar de juiz. Entenda, hoje a gente aprendeu 3 coisas. Parar de pagar de juiz. Parar de falar mal do Brasil e amar o Brasil, amar o seu sangue, a sua origem. Sabe, para de falar mal, de brincar, de debochar, de fazer chacota. Pare com isso. Entenda, tudo vai melhorar quando você enxergar. E é isso. Um beijo, um ótimo dia. Espalha pra todo mundo esse vídeo. Um ótimo mês. Acabamos de entrar em abril. Esse mês vai ser incrível. Entenda, o meio ao caos, a tempestade, o arco-íris, ele sempre nasce. Entramos em abril, que é o meu mês, o mês do meu aniversário. Então eu te garanto que esse mês vai ser incrível, tá bom? Um beijo, tenha orgulho do seu país. Pare de falar coisas ruins dele, pare de julgar. Ame o seu país, ame a sua nação, ore por ela, deseje coisas boas. E assim o país vai florescer. Um beijo, pare de depender dos outros, comece por você, tá bom? Tudo pode melhorar quando você enxergar.